Então, o objetivo da nossa aula de hoje é falar de princípios do direito administrativo. Essa matéria é uma matéria que eu gosto muito, é uma matéria interessante e às vezes os livros não explicam ela de modo tão didático porque não é simples abordar o assunto. Essa distinção entre regras e princípios é uma distinção que ela pode ser mais verificada quando você começa a ler a legislação e começa a refletir com ela sobre ela com mais calma, tá bom? Então, eu coloquei aqui no início da nota de aula só um conceito simples de regime jurídico, que é um termo que nós vamos trabalhar durante todo o semestre, tá bom? Porque o regime jurídico, que é, como está dito aí, o conjunto de regras e princípios que vão ser aplicados em um determinado caso concreto, ele vai ter um impacto muito forte no direito administrativo, porque em algumas relações, em alguns casos, a administração está impondo a sua força. Ela se relaciona com o particular nos moldes da lei e ela tem um poder de mando muito forte. Porém, em outros casos, a administração pública ela relaciona-se com o particular em tom negocial, ou seja, com concessões mútuas, com a negociação, enfim, com tratativas de igualdade, tá bom? Então, a gente sempre quando for ver uma relação jurídica entre duas, três pessoas, etc., a gente tem que ver quem são as partes que estão envolvidas aí nesse tipo de negócio jurídico, tá bom? Então, em geral, a relação jurídica que envolve o direito administrativo é a relação jurídica de direito público, tá? Na relação jurídica de direito público, vão estar presentes os princípios que eu vou começar a abordar na aula de hoje: legalidade, impessoalidade, moralidade, supremacia do interesse público sobre privado, proporcionalidade, etc. Tá bom? Por isso que é tão importante a gente conhecer essa temática, tá bom? Eu coloquei aqui no início para vocês uma distinção simples, né, entre regras e princípios. Na verdade, eu acho que vocês já verificaram que nós temos no ordenamento jurídico, né, vários tipos de normas: Constituição, leis, tratados internacionais, decretos, portarias, leis complementares, leis ordinárias. Depois eu vou fazer uma aula só explicando a diferença entre essas espécies normativas, tá? Tudo isso são normas. Aí você pega a Constituição Federal. Deixa eu ver se eu abro ela aqui, facilita para vocês. Só um segundo. Vou abrir aqui a Constituição. Porque quando eu abro uma legislação, fica bem mais fácil a gente entender a diferença entre regras e princípios. Tenho que abrir aqui só um minuto, em outra janela, para dar certo. Ainda estou um pouco me adaptando aqui à mudança quando a gente utiliza a tecnologia, mas eu abro já. Então, mas falando, enquanto eu consigo aqui encontrar o link, né? A Constituição Federal, ela coloca em diversos dispositivos. Cadê? Tá aqui. Compartilhar. Pronto. Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Acho que agora ficou melhor para vocês enxergarem, né? Então, se vocês olharem aí, a Constituição Federal, ela começa com o título 1, aí tem assim, dos princípios fundamentais, artigo 1º,
artigo 2º, incisos, etc. Na verdade, isso aí são normas. O objetivo da nossa aula é entender qual a diferença se você olhar para uma norma dessa. O artigo, o caput, que é a cabeça do artigo. O que é que contém aí? É uma regra ou é um princípio? Tá bom? Então, vocês vão ter que ter a maturidade de pegar qualquer tipo de lei, a lei de licitação, a lei de processo administrativo, a lei de serviços públicos, a lei de uso e ocupação do solo, o Código Civil, o Código Penal. Vocês vão pegar essas legislações, pegar as normas e entender isso é uma regra ou é um princípio, tá? A gente vai aprender isso rapidamente hoje. Na verdade, eu coloquei para vocês uma distinção conceitual aí na nossa de aula, que os princípios são mandados de otimização, né? Eles são diferentes das regras. As regras, elas têm um conteúdo mais claro, identificado. Geralmente é um tudo ou nada, pode ou não pode. Os princípios não, os princípios são normas mais abertas. Alguns princípios têm conteúdo, inclusive, programático. É um programa. Por exemplo, deixa eu colocar aqui no artigo 3º, olha o que é que diz aqui, ó. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Garantir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu pergunto a vocês, como eu garanto uma sociedade livre, justa e solidária? Existe uma forma de garantir? Existem milhões. Tá? Então, isso é uma norma principiológica. Você não consegue identificar o conteúdo dela com uma tacada só, com um significado único. Tá bom? As normas, que são regras, elas têm um significado muito claro, muito específico. Por exemplo, deixa eu colocar a Constituição aqui. Ó, esse aqui tudo, artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Na verdade, eu já coloco aqui a palavra princípio, né? Mas saibam que, às vezes, a Constituição e a legislação que coloca a palavra princípio, ela está se referindo à regra. E ela também coloca a palavra regra e, na verdade, ela está se referindo a um princípio. Tá bom? Então, independência nacional, como é que você vai demonstrar independência? Não tem uma forma. Prevalência de direitos humanos é um conceito aberto. Autodeterminação dos povos é um conceito aberto. Mas deixa eu colocar aqui, por exemplo, no artigo 18. Só um segundo. Por exemplo, esse artigo 18 que eu coloquei aqui, ó. Brasília é a capital federal, tá? Isso é uma regra. O que é que você vai discutir acerca disso? Tem alguma discussão? Ah, é ou não é? Ou... Você pode até fazer um trabalho sociológico aí dizendo que São Paulo é a capital econômica, que Fortaleza, né, pode ser considerada a capital política de oposição, ou sei lá. Você pode até fazer umas discussões aí sociológicas sobre o assunto, mas do ponto de vista jurídico, tem nem que discutir que Brasília é a capital federal, tá bom? Outro detalhe, é uma regra, então, esse dispositivo, tá? Enfim, deixa eu colocar aqui outro artigo que eu acho importante. 100. Que alguns artigos, eles vão dar margem a dúvidas. Só um segundo. Deixa eu diminuir esse zoom aqui, que eu fico perdidinho. Olha na Constituição com esse zoom pequeno. Mas eu aumento aqui para você já já. É porque ele foi para as emendas constitucionais. Esse artigo 7 é um artigo aqui bem interessante, que ele vai trazer uma série de regras, né? Ó, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. A relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei. Isso é uma norma principiológica.
Porque relação de emprego protegido contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, você não tem uma forma de falar sobre isso, tá bom? Agora, se você pegar algumas normas mais específicas, você vai poder chegar a mostrar, por exemplo, a proteção em face da automação, na forma da lei. O que é isso? Não dá nem para você identificar o conteúdo da norma, tá bom? Artigo 9. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Olha que norma mais aberta. Os trabalhadores vão decidir sobre a oportunidade da greve e o que é que vai ser defendido na greve. Isso não é uma regra. As regras, elas dizem, de modo muito claro, qual o significado da norma, qual é o alcance, qual é a extensão da norma. Olha, por exemplo, o artigo 11. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante com a finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. Então, aqui já é uma regra, tá? Então, meus queridos, deixa eu alterar aqui e voltar para a nota de aula. Então, meus queridos, as regras e os princípios são diferentes, né? Porque os princípios são normas mais abertas, têm um conteúdo indeterminado, e as regras, elas são mais específicas, têm um conteúdo claro e identificado. Agora, uma coisa importante que vocês precisam saber é, quando houver um conflito entre dois princípios, por exemplo, você pega a ideia de igualdade e a ideia de liberdade, são dois princípios. Qual princípio vai se sobrepor ao outro? Não existe esse tipo de discussão. Na verdade, os princípios eles se compatibilizam, tá? As regras não, as regras se excluem. As regras vão se excluir com base em três critérios. Depois eu vou, acho que nem coloquei isso, deixa eu ver. Não, tá? Mas depois eu complemento com vocês. Então, as regras elas se excluem com base em quais critérios? Critério da hierarquia. Se você tem uma regra na Constituição Federal, que é a norma mais importante, e uma regra numa lei, vai valer o quê? A regra da Constituição Federal. Se a Constituição Federal coloca o seguinte: o primeiro turno da eleição vai ser no primeiro domingo de outubro. E uma lei: o primeiro turno da eleição vai ser no último domingo de outubro. São duas regras, normas específicas falando do primeiro turno, né? Qual é que vai valer? A regra da Constituição. Se foi só um exemplo, tá? Essas regras muito específicas do processo eleitoral, a Constituição nem coloca, tá bom? Então, quando houver um conflito entre duas regras, elas vão se excluir. Na verdade, de uma é que vai ser aplicada no caso concreto, não que uma vá revogar a outra, tá bom? Porque pode ser que no caso concreto essas duas regras elas nem estejam entrando em conflito. Então, hierarquia, dois, especialidade. Existem regras mais específicas e regras gerais. Vou dar o caso aqui do furto e do peculato. A Constituição Federal, desculpe, o Código Penal coloca que subtrair coisa alheia móvel para outrem é um crime, né? É o crime de furto. Então, eu vou lá, subtraio aqui a chave do meu vizinho, é o crime lá de furto. Se eu fizer isso com relação a um bem da universidade, existe uma regra específica sobre isso, que é o peculato, que é subtrair coisa alheia, mas alheia do poder público, tá bom? Quando o agente público subtrai uma coisa do poder público, é um crime específico, peculato, crime mais grave, logicamente, porque o servidor público ele tem meio que uma confiança da administração em estar na posse dos bens. Se ele se apropria, é mais grave do que se fosse uma pessoa qualquer. Ele tem um dever de responsabilidade pela guarda e proteção do bem público, tá bom? Então, primeiro critério de resolução de conflitos de regras, hierarquia,
Norma superior vale sobre a anterior. Segundo, da especialidade. E o terceiro, temporal. Como é o critério temporal, professor? O critério temporal é que a regra posterior vai valer em relação à regra anterior, tá bom? Então, por exemplo, digamos que hoje a pena do estupro seja 10 anos. Amanhã a pena do estupro seja 12 anos, mais grave, tá? Aí daqui a um ano, uma pessoa comete o crime de estupro. Que regra ele vai aplicar? A regra posterior, tá bom? Agora, se quando você praticou o estupro não existia a regra nova, né? Então não há que se falar na sua aplicabilidade, tá bom? A lei ela não vai retroagir para prejudicar o réu. A lei no direito penal, por exemplo, ela pode até retroagir para beneficiar o réu. Por exemplo, claro que isso não vai acontecer, mas se hoje o estupro tem a pena de 10 anos, é um exemplo hipotético, nem sei decorado qual é a pena, e amanhã o estupro não fosse um crime, como é o caso, por exemplo, da infidelidade, né? A infidelidade não é mais crime, era. Então, quem praticou o crime o, o crime antigamente qual era o nome? Eu esqueci. Se alguém souber aí, é Adultério? adultério, isso mesmo, esqueci. Se alguém praticar o crime de adultério e tiver um processo criminal tramitando, como essa lei nova, lei penal, ela aboliu, né, o crime, então a pessoa tem que ser absolvida, tá bom? Ok, meus amigos? Então, regras, se elas entrarem em conflito, só uma vai aplicar no caso concreto, vai ser aplicada no caso concreto, tá? Professor, existe assim uma ordem? Só aplica primeiro o critério da hierarquia? Não, não tem ordem. Ah, se você quiser primeiro verificar se essas regras estão no nível hierárquico, depois a especialidade, depois o critério temporal, fique à vontade, tá bom? Não tem uma ordem de você verificar essa compatibilização. E os princípios, professor? Os princípios, eles não se excluem, os princípios, eles se compatibilizam. Por exemplo, a Constituição Federal coloca o princípio da proteção aos locais de cultos. São protegidos os locais de cultos, etc. E a Constituição também coloca a intimidade e vida privada. Então, digamos que vizinho à minha casa tem uma igreja qualquer, tá bom? E lá tem culto. Só que o culto está violando a minha intimidade, porque eu não consigo dormir, é barulho. O pastor, digamos que seja uma igreja evangélica, ele utiliza o microfone, etc. E aí, professor? Faça a compatibilização, tá? Se for uma distinção de princípios, né? Porque nesse caso aí que eu estou falando para vocês, pessoal, aí tem a lei do silêncio, é uma regra, ela vai ser aplicada e tal. Mas digamos que fosse só uma discussão aqui acadêmica, né? Qual princípio vai preponderar? É o princípio da proteção aos locais de cultos ou o princípio da intimidade? Vai haver uma ponderação. O juiz, ele pegaria o caso concreto, trata-se de ação movida por Felipe contra a Igreja Evangélica X. Aí o juiz vai fazer uma ponderação, ele vai determinar ou que a igreja faça um revestimento acústico, ela não vai proibir o culto, tá? E de certo modo vai garantir, né, o mínimo da minha intimidade, tá certo? Ele não vai excluir o direito ao culto. Então, os princípios eles necessariamente não se excluem, tá bom? Na verdade, pode até ser que no caso concreto você só aplique um princípio. Vou dar mais dois exemplos aqui para ficar mais claro para vocês, com relação a animais, tá? Briga de galo, tá bom? Briga de galo, a Constituição Federal coloca que é proibida a crueldade contra animais, tá certo? A Constituição também coloca que é direito às manifestações culturais. Aí você vai identificar que são dois princípios: direito à livre manifestação cultural e direito à não violação da integridade física dos animais, etc. O que é que vai preponderar aí? Nesse caso concreto, são dois princípios, logicamente. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a proteção do meio ambiente seria um princípio
Nessa relação jurídica, né, da briga de galo, da briga de cachorro que existe em lei do Rio de Janeiro, né, de rinha de cachorro, elas foram declaradas inconstitucionais. Foi dada uma prioridade ao princípio da não, não violência contra os animais em relação à liberdade cultural. Agora, se você pegar, por exemplo, o princípio da crueldade contra os animais e a liberdade religiosa, o professor Felipe Braga é adepto da macumba. Uma vez por mês ele mata uma galinha, tá? Aí ele pega o pescoço da galinha e ele torce até quebrar o pescoço da galinha. Isso é uma atividade cruel? Enfim, nesse caso, essa compatibilização, certamente, se ela fosse levada ao judiciário, tá? A liberdade religiosa teria um peso maior em relação à crueldade contra o animal. Ninguém iria ser proibido a fazer uma manifestação religiosa dessa, porque a galinha vai quebrar o pescoço desse jeito ou daquele. Ok, meus amigos? Então, os princípios, eles não têm, assim, uma forma de você dizer que um exclui o outro. Eles tentam ser compatibilizados ao máximo, tá? Mas, num caso concreto, pode ser que esse princípio seja mais aplicado à proteção dos animais. Em outro caso concreto, pode ser que a proteção aos animais seja um pouco relativizada. Enfim, vai depender do caso. Ok? E, professor, quando houver um conflito entre o princípio e uma regra, quando houver um conflito entre o princípio e uma regra, tem que ter muito cuidado para saber se você está olhando para o problema pelo prisma correto. Pode ser que nem exista esse conflito aí, tá? Na verdade, pode ser que seja você esteja vendo alguma outra coisa, porque em geral, só um segundo, em geral as normas elas não vão entrar em conflito e você pode olhar ela pelo ângulo errado e aquilo que você acha que é um princípio A e a norma B, na verdade é o princípio A e o princípio C. Então tem que olhar com calma o problema, tá bom? Vamos aqui passando. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá certo? Estou entendendo mais ou menos a diferença entre regras e princípios. Os princípios são normas mais genéricas, as regras são normas mais específicas. Lembro a vocês que nós temos princípios na Constituição Federal, no Código Penal, no Código Civil, na Lei de Licitações, etc. Temos regras nessa mesma legislação, ok? Beleza. Obrigado aí pelo retorno. Vamos agora falar dos princípios basilares, né, que são as pedras de toque do direito administrativo. Na verdade, o direito administrativo ele é muito também chamado de direito do interesse público. Na verdade, ele não é tão chamado de direito do interesse público. Eu gosto de chamá-lo de direito do interesse público, porque tudo no direito administrativo, quase tudo vai passar pela ideia de interesse público. Acho que o interesse público, o servidor, ao fazer um curso de formação, ele deveria passar por uma lavagem cerebral. Realmente, né? De se colocar, tá bom? De se colocar sempre no lugar de eu estou protegendo o interesse público, eu estou protegendo o interesse público, isso aqui é interesse público, isso aqui é interesse público, tá? Eu vou dar alguns exemplos para vocês aí na universidade. Na FEAC, teve um dia que fizeram aí uma reforma numa sala aí, é tipo uma sala de reunião dos professores. E essa sala de reunião ela é muito pouco frequentada. Tem reuniões dos professores duas, três vezes no semestre, etc. Foi feito tipo uma copa nessa sala. Aí eu fiquei me perguntando, uma copa nessa sala? Fazer uma copa numa sala que é utilizada três vezes no semestre, né? Ou no ano? Na verdade, você tem que se colocar. Você faria isso na sua casa? Tá bom? Você faria uma copa no lugar que você pouco utiliza? Geralmente isso é mais funcional, né? Então, interesse público ele tem que ser meio que não tatuado, né? Mas tem que estar muito incutido lá com o servidor público. Ele tem que sempre se colocar no lugar. Isso aqui, será que eu colocaria se fosse com o meu dinheiro? Na verdade, isso vai trazer benefício para um número grande de pessoas. Isso vai trazer distinção entre as pessoas, etc. Tá bom? Então, vamos aqui falar dos princípios do direito administrativo. Supremacia do interesse público, pessoal, o nome já está falando, né?
o interesse público é preponderante sobre o interesse privado. Como assim, professor? Isso é ilimitado? Lógico que não. Apesar do interesse público ser preponderante sobre o interesse privado, existem limites aí. Os limites, logicamente, são, por exemplo, os direitos fundamentais. Então, por exemplo, é de interesse público derrubar a casa do professor Felipe para construir uma escola, para construir uma praça, para alargar a rua. Não questiono, tá? Só que a administração pública vai chegar da noite para o dia e passar um trator na minha casa? Não. Existe um direito fundamental básico, que é o direito à indenização prévia de uma desapropriação. Né? Então, minha casa vai ser desapropriada, eu vou receber primeiro o dinheiro, aí sim vai ser construído a obra de interesse público, que é o hospital, a praça, o alargamento da rua, etc. O que eu tenho a levar em consideração aí é que eu não posso dizer, ah, mas a minha casa, a casa que eu construí com tanto cuidado, tem a minha árvore, tem a minha piscina, sei lá o quê, tem o meu pomar, sei lá, qualquer coisa desse tipo que eu queira dizer que eu gosto da minha casa, mas isso é o meu interesse privado. O interesse público ele vai preponderar sobre o interesse privado. Professor? Pois não. Vou diminuir esse aqui, o zoom, porque ele Professor, por ficou favor, pequeno. dá para você aumentar só um pouquinho a tela aí do... Vou Ah, aumentar, obrigada. só um. Tá ótimo. Lembrando, pessoal, que esse material ele está no grupo de WhatsApp e no SIGA, tá certo? Para quem não tiver acompanhado, mas sem problemas. Então, o interesse público ele prepondera sobre o interesse privado. Na verdade, é uma espécie de verticalidade na relação público-privado. O público está acima do privado. Na relação civil normal, é uma relação horizontal entre duas partes, estão na mesma altura. Eu quero comprar uma casa, essa que vai dizer as condições para comprar, essa vai dizer as condições para vender. Então, estou na mesma altura. Já, por exemplo, uma licitação, a administração pública quer vender os bens dela, ela vai estar aqui no alto, ela vai dizer todas as normas de interesse público para vender os bens. O particular está lá embaixo, aceita ou não. Se quiser, aceita, se não, nem participa, tá? Então, há supremacia do interesse público sobre o privado. Lembrando que esse princípio, pessoal, eu coloquei aí, ele não está nem previsto na Constituição. Ele tem até em leis, na lei de licitação, na lei do processo administrativo, em várias legislações a gente fala um pouco de supremacia do interesse público. Mas, assim, na Constituição, na legislação como um todo, ele não é assim como princípio expresso, tá? Vamos aqui falar da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. Pessoal, interesse público, a questão de dispor é um termo muito falado no direito, né? Dispor é meio que vender. Eu posso dispor do meu bem, eu posso vender do meu bem, eu posso dar o meu bem, eu posso dispor do meu corpo, eu posso dar o meu corpo, ou eu não posso dispor do meu corpo, eu não posso vender o meu rim, tá? É indisponível, é disponível. Então, esse dispor tem muita relação com essa questão. Então, o nome já está falando. Indisponibilidade do interesse público. O interesse público ele não pode ser vendido, dado em garantia. Na verdade, ele pertence ao povo, né? Quem vai dizer, em geral, o que é interesse público, quem começa a dizer o que é interesse público é a própria lei, é a própria Constituição, tá certo? É a própria legislação. Ela vai dizer o que é interesse público. Eu vou mostrar para vocês durante o semestre umas ações populares que eu trabalho, em que
Na verdade, alguns gestores eles brincam com a ideia de interesse público, né? Teve uma ação popular que eu ajuizei há alguns anos, ela foi até julgada improcedente. Eu recorri, mas o tribunal manteve uma postura muito formalista do assunto. Que foi uma ação que eu ajuizei contra o governador do estado, na época já era o Camilo Santana, porque houve uma doação de recurso público para os times de futebol, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, etc., Guarani de Sobral, Guarani de Juazeiro, para que esses times pudessem participar da Série B, C, D do Campeonato Brasileiro. E aí eu trabalhei na ação trabalhei muito a ideia de interesse público, falando que, na verdade, não cabia ao governador escolher, né, se vai dar o dinheiro para A ou para B, porque a Constituição e a legislação ela já impõem as prioridades do gasto com desporto. E a Constituição do Estado de Ceará, ela, por exemplo, coloca que a prioridade é o gasto com população carente. Na minha opinião, gastar com time de futebol não é obedecer à prioridade do gasto no desporto com população carente. A não ser que fosse o seguinte: o governador disponibiliza dinheiro para esses clubes para que sejam utilizados em escolinhas de crianças de baixa renda, uma coisa assim. E, na verdade, o recurso foi utilizado para os times participarem mesmo do campeonato, estava lá na dotação orçamentária. Tá? Então, a minha opinião, o interesse público ele não pode ser disposto, você não pode abrir mão, tá? Não é seu o dinheiro. O dinheiro não é seu, tá bom? Eu tô falando aqui dinheiro, mas não é só o dinheiro, né? Por exemplo, sei lá, isso aconteceu, acho que foi em 2015, 2014, 15, acho que foi 2015. Eu posso passar a petição inicial para vocês, inclusive a decisão do tribunal, bem conservador, dizendo que o judiciário não poderia se meter nas escolhas do governador. Na verdade, tem que se meter. Se a Constituição coloca que tem prioridade, tá? E a prioridade não foi obedecida, o judiciário tem que ir lá dizer, ó, você não pode passar por cima das prioridades, tá bom? Foi bem, mas a gente tem muito política, né, no poder judiciário, nos tribunais. E a bancada da bola é muito forte, né, no estado do Ceará. A gente tem vários deputados que foram presidentes de time de futebol, Ceará, Fortaleza, etc. E há uma pressão muito grande para que esses recursos sejam repassados. E, na verdade, se a gente for verificar, quem mais usufrui de desporto no estado de Ceará é Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Porque Castelão, obra pública que se gastou 500 milhões de reais. Quem é que usa o Castelão? É o lutador de judô que fica lá na esquina pedindo dinheiro para ir para o campeonato? É o maratonista? Não, só futebol. Só futebol. Futebol sempre recebe mais recurso público. Então, eu acho que caberia uma reflexão mais cuidadosa. Na verdade, a gente fez a ação mais para levantar essa problemática, né? Não para confrontar o AB, dizer que a pessoa não sabe gerir, não é isso, tá bom? E a análise jurídica, né? A análise política. Natação, nem se fala, se for levantar aqui o tanto de esporte que tem, né? A gente, a gente passa uma hora falando, né? Então, pessoal, em razão da ideia da indisponibilidade, o gestor ele tem vários limites. Inclusive, um dos limites é acordos em processos. O acordo em processos que envolve o poder público, ele é muito difícil de acontecer. Geralmente, só com uma própria legislação especifica em que maneira pode se dar esse acordo. Porque, por exemplo, digamos que a Ana Paula bateu no meu carro e eu tive um prejuízo de 5 mil reais, porque quebrou lá a lanterna, para-choque, interessa. E eu passei 2 meses sem carro, que a peça não tinha, porque a Ana Paula demorou a me dar o dinheiro, não interessa. Aí entrei com a ação
que a Ana Paula só me deu metade do dinheiro. E na audiência, pessoal, posso fazer um acordo com ela? Posso, porque o dinheiro é meu, o carro é meu. Se eu estou pedindo 10 mil reais na ação, eu posso entrar em um acordo com a Ana Paula e dizer o seguinte: não, Ana Paula, me dê 5 que a gente resolve a situação, tá? Só que quando uma ação envolve a administração pública, esse tipo de negociação ele nem pode se dar. Por exemplo, digamos que o Caio, ele estava andando na moto dele e o carro do reitor, desculpe, o carro da reitoria da UFC bate na moto dele, tá bom? Bate na moto, o Caio ficou um pouco ralado, mas a moto dele nova ficou toda quebrada. Ele tinha uma viagem no outro final de semana para a Argentina de moto, estava tudo acertado, já tinha concluído a disciplina e tudo redondinho para viajar e tal, só que a moto ficou quebrada e ele não teve como viajar. Então teve uma frustração muito grande, né, o Caio, porque era um sonho dele ir para a Argentina de moto, todos os amigos deles vão junto nesse grupo e tal e tal. Enfim, ele vai entrar com a ação contra a UFC. Aí ele vai pedir lá, chute aqui, 30 mil, 50 mil reais, tá? 30 mil reais de danos materiais da moto, dos hotéis que ele deixou de utilizar e já estavam pagos, etc. E 10 mil reais de danos morais, tá bom? Pode na audiência o procurador da UFC dizer, não, Caio, eu vou te dar aqui 5 mil reais de danos morais, 3 mil reais. Não, porque o dinheiro da universidade não pertence ao procurador. Ele não pode dispor do interesse público. Ele não pode negociar o interesse público, tá bom? Então, a indisponibilidade de interesse público vai muito por aí, pessoal. Geralmente, o gestor da coisa pública, ele não pode abrir mão do que é do Estado. Se eu chegar lá na UFC, pessoal, reitor, pró-reitor, eu posso colocar aqui uma propaganda minha, eu posso. Na verdade, ele não pode abrir mão do interesse público. O bem não é dele, tá? O bem é da universidade. E a fruição do bem tem que ser uma fruição de interesse comum, ok? Então, a indisponibilidade do interesse público tem muito a ver com esse tipo de relação. Você não pode abrir mão da coisa pública, tá bom? Aí eu coloquei aqui até também uma distinção entre interesse público primário e interesse público secundário. Na verdade, até não é tão simples essa distinção, porque interesse público primário são aqueles objetivos fundamentais do Estado, a justiça, a liberdade, a igualdade, a segurança, a educação, etc. Mas geralmente o Estado tem interesse público secundário, sim, porque quando você processa a universidade, o procurador do Estado ele vai querer, ao máximo, né, reduzir a condenação, tá? Logicamente, ele tem o dever de proteger, defender a instituição, o procurador. Então ele vai lá fazer a defesa para que a UFC pague a menor quantidade de dinheiro possível. Então, quando o procurador está agindo aí, ele está defendendo os interesses da universidade, é um interesse meio que secundário. O interesse público primário da universidade é prestar o serviço da educação, tá? Essa defesa jurídica que ele está fazendo é um interesse para pagar menos no processo, é um interesse secundário, tá bom? Mas eu não vou ficar perguntando essas coisas, não é objetivo de cobranças, etc. Tá? Agora, nós vamos falar de 5 princípios que estão na Constituição Federal. Isso é muito comum, esse tipo de analogia que eu nem gosto muito, LIMP, né? Que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles estão lá no artigo 37. Deixa eu aumentar isso aqui. No artigo 37 da Constituição, né? Foi? Peraí.
porque às vezes eu mexo aqui nesse outro computador e não dá para ver. Mas vamos lá. Diz o artigo 37 da Constituição: a administração pública, direta e indireta, a gente vai trabalhar na próxima semana esse conceito, tá bom? Na quinta-feira, porque terça-feira eu termino a falar de princípios e na quinta eu vou falar de administração pública. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, ou seja, essas normas, ela se refere a normas de administração pública, lembrando que a administração pública, que é meio que o exercício do poder administrativo e executivo, ela existe aí, ó, em qualquer dos poderes. Existe função administrativa no judiciário. Como assim, professor? Se você for para o poder judiciário, lá vai ter setor de licitação, lá vai ter recursos humanos, lá vai ter biblioteca, tá? Então, é um órgão qualquer que tem funções administrativas, tá bom? Se você for no poder legislativo, mesmo modo. Aí tem um setor no poder legislativo de contratação de pessoas, setor pessoal, vai fazer concurso público, vai ter departamento médico, sei lá, prefeitura, isso tudo dentro do poder legislativo, tá bom? Então, a administração pública de qualquer dos poderes, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, das três esferas da federação, obedecerá aos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também é o seguinte. Aí tem vários incisos que a gente vai, inclusive, comentá-los no decorrer do semestre. Vamos para a ideia da legalidade. A legalidade, pessoal, é um princípio que ele tem um modo de aplicação bem diferente do público para o privado. Porque a legalidade, para nós, cidadãos, ela determina que nós não somos obrigados a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então a gente só pode fazer alguma coisa, desculpe, a gente só pode ser obrigado a fazer alguma coisa se a lei nos obrigar. Se a lei nos obriga, a gente está livre, tá? Então, por exemplo, alguma lei me proíbe usar chapéu? Não, né? Então eu posso. Aquilo que não está proibido pela lei, eu tenho liberdade. Assim como eu posso fazer aquilo que a lei me autoriza. A lei me autoriza casar, a lei me autoriza contratar, a lei me autoriza, sei lá, fazer vários tipos de negócios jurídicos, contratos, né? Tá bom? Então, o princípio da legalidade particular, tanto a lei vem para autorizar a sua conduta e aquilo que não for proibido por ela também é permitido. Tá bom? Não é proibido. Por exemplo, teve uma vez que eu fui ao fórum, há uns 10 anos atrás, e eu precisei atender o telefone celular. E o diretor de secretaria deu um grito lá: você não pode atender o telefone celular, né, que é proibido. Aí ficou apontando assim: proibido o uso de celular. Foi um cartaz que ele tinha feito, né? Na verdade, assim, eu só sou proibido de usar o telefone celular quando a lei me proíbe. E não tem lei me proibindo de usar o telefone celular em repartição pública. Aliás, só tem uma repartição que é proibido o uso do celular. Qual é, pessoal? Escola, né? Como um todo, faculdade, Faculdade? etc. Existe lei que proíbe o uso de telefone celular nas escolas. Tá bom? Então, assim, mas só para isso. Hospitais também, né? Instituição de ensino. Mas, assim, se eu estou no Poder Judiciário, eu posso atender o telefone. Tá bom? E o pior é que nessas secretarias, às vezes o cara tá lá e atende o telefone, né? Mas o advogado, a parte, etc., não pode atender o telefone. Mas eu fui bem educado e resolvi o assunto. É porque eu falei que estava precisando atender o telefone, eu não nem atendo mesmo o telefone, porque geralmente você chega no balcão para ser atendido, né? E não para ficar falando no telefone, mas é porque era uma questão importante. Mas o que eu quero falar para vocês é que a legalidade particular tem um sentido, a legalidade do poder público já é totalmente diferente, pessoal. Por quê?
Porque a legalidade do poder público, ela diz o seguinte: o poder público só pode fazer o que está na lei. Aquilo que não está na lei é proibido. A omissão da lei significa proibição, tá certo? Por exemplo, uso de carro da administração pública. A lei vai dizer o seguinte: o uso de carro na administração pública só pode ser utilizada digamos. Aliás, deixa eu falar desse assunto, que foi uma ação popular que eu ajuizei, ela está tramitando também na Justiça Federal. Eu ajuizei uma ação contra a União e contra o Estado do Ceará para proibir a utilização de veículos de luxo. Existia uma lei da década de 60 que ela diz o seguinte: os veículos da administração pública, é bem interessante essa ação popular, eles serão da categoria mais econômica. O que é a categoria mais econômica? Se você for na concessionária da Ford, qual o veículo mais econômico da Ford? Vou dar duas opções para vocês: uma Ford Ranger ou um Ford Ka, um Ford Fusion ou um Ford Ka, um, sei lá, Ka. Nem sei se tem Ka ainda, né? Nem sei se existe esse carro. Não sou muito de carro, não. Um Toyota Etios ou um Toyota Camry, Corolla Altis, tá? Ou seja, o que é um carro econômico? Né? Um Celta, tá? Um Celta ou um... Nem se eu sou ruim de carro, viu? Carro bom da Chevrolet, Trailblazer, negócio desse, né? Que é tipo uma Hilux. Então, a lei coloca o seguinte: os veículos da administração pública são da categoria mais econômica. A lei coloca o seguinte: parágrafo único. Podem ser utilizados veículos de luxo para presidente da República, 2, vice-presidente da República, 3, presidente da Câmara, 4, presidente do Senado, 5, presidente do Supremo Tribunal Federal e 6, ministros de Estado. Só essas autoridades podem utilizar veículo de luxo. Mas a gente vê generalizado, o próprio reitor da UFC utiliza Hilux. Hilux, na minha opinião, é um veículo de luxo, tá? Eu não acredito que se o reitor da universidade andar no Siena, acho que nem tem mais esse carro Siena, né? Mas andar num... Pensa um carro ruim de novo. Mas um Ford Ka, etc. Você acha que ele vai perder a dignidade dele, dignidade humana? Você acha que ele colocar lá a bunda dele no banco do Ka, no banco do Kwid, ele vai perder a dignidade? Não, eu vou me perder enquanto reitor, né? Claro que não, pessoal. Precisa ser uma Hilux mais cara que tem. Pode até ser que tenha uma caminhonete, porque roda bastante, um carro a diesel é mais econômico, tem uma durabilidade, etc. Mas não precisa comprar o carro mais caro que tem, da última categoria, etc. Tá bom? Então é isso, você tem que olhar para os veículos de categoria mais econômica. É assim que tem que funcionar. Tá bom? Engraçado que nessa ação popular, só para que vocês acreditem, eu tenho que trazer o despacho. O Ministério Público deu um parecer dizendo que veículo de luxo era só Ferrari, Lamborghini e outros. O Ministério Público Federal deu um parecer nesse sentido. Então, como é que um procurador da República diz que veículo de luxo é Lamborghini e Ferrari, né? Maluco um cara desse. Eu juntei decisão do Tribunal de Contas de edital, dizendo que jurisprudência antiga, né? O carro que tinha na época toca-fita, banco de couro, etc., era um veículo de luxo para a época, era uma licitação para o TRF, Tribunal Regional Federal. E ela foi anulada, tá? Na Câmara do Senado eu coloquei os editais, pessoal, que coloca lá que os carros lá dos senadores, eles têm que ter entrada de iPad, iPod, motor com, sei lá, pelo menos 90 cavalos,
banco de couro, enfim, são itens de luxo, não são itens de veículo da categoria econômica, né? A gente impugna tudo isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que a administração pública só pode fazer o que está na lei. Se a lei coloca que o veículo da administração pública só pode ser utilizado para fim de deslocamento do servidor para o trabalho e para a residência, para levar equipamentos da administração pública, para 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, só essas as hipóteses. A hipótese 8, que é ir para o final de semana em Jericoacoara, se ela não está na lei, a ausência da lei significa o quê? Proibição. No direito administrativo é assim. A legalidade significa dizer que a administração só pode agir conforme a lei. O que não está na lei é proibido. Ok? Vamos continuar. Eu coloquei aqui até um exemplo. Não pode. Sei lá, meu carro está numa blitz. Parou na blitz. Aí o cara, guarda de trânsito, quer que eu, sei lá, assopre o bafômetro. Beleza, tá na lei. Deixa o veículo lá se eu tiver alcoolizado. Beleza, tá na lei. Providencie, sei lá, aqui é uma coisa que não esteja na lei. Providencie que o meu veículo tenha que andar lavado. Tá? Então eu chego no blitz, o cara, seu veículo está todo sujo de lama. Não está na lei, ele não pode me obrigar a fazer uma coisa que não está na lei. Tá? A administração pública age conforme a lei. A proibição dela, a ausência de lei, significa dizer que ela não pode apreender o meu veículo porque ele está com lama, já que ela colocou as hipóteses específicas que o veículo pode ser apreendido. Dirigindo alcoolizado, com lanterna queimada, sem habilitação, etc. Mas assim, não está nessas hipóteses, o veículo é antigo, não está na lei, pode rodar. O veículo está sujo, não está na lei, pode rodar e ela não pode apreender. Ok? Impessoalidade. Princípio da impessoalidade. Pronto. A impessoalidade, pessoal, na verdade, ela está até falando um pouco de que o servidor público, quando ele está agindo enquanto agente, o que está em jogo aí é o interesse público. Isso tem muito a ver com o interesse público, né? Com supremacia do interesse público, com indisponibilidade do interesse público. Inclusive, alguns autores misturam esses princípios. Eu coloquei aí que ele tem uma espécie, não sei porque que não está aparecendo, uma dupla acepção, né? Ou seja, a obrigação da impessoalidade, ela determina que o gestor público atue não voltado para o seu interesse particular, mas voltado para o interesse público. Por exemplo, eu sou o chefe de departamento de administração, tá? Eu posso, digamos que eu gosto de heavy metal, eu posso mandar pintar as paredes do departamento de preta, colocar a foto lá do Megadeth, Iron Maiden, etc. Não, claro que não, pessoal. Eu não posso colocar o meu querer dentro da administração. Nada impede, logicamente, que eu sou lá o chefe do departamento e na mesinha que eu ocupo tem lá um porta-retrato de um festival de rock que eu fui, aí no porta-retrato tem lá uma caveirinha de rock. Isso não vai contaminar o ambiente administrativo, pessoal. O que eu não posso é querer colocar todo o meu querer lá, porque eu gosto de rock, a escola, sou diretor da escola, a escola é de rock. Não, isso não pode existir, tá bom? Agora, nada impede que exista um festival de rock, ou você incentive, desde que não proíba também outros tipos de manifestação, tá?
vestuário também, né? Eu não posso chegar, moça, você está com a saia acima do joelho. Aqui na minha sala só entra moças que estão com saia ou bermuda abaixo do joelho, tá bom? Ok? Essa questão de roupa, vestuário, eu sempre vejo um descumprimento no Poder Judiciário, porque quando você vai ao fórum, você tem que estar de calçado e não pode estar de bermuda, né? Na verdade, isso é absurdo, né? Abusivo. Tô lá no interior do estado, a gente não tem nem calça. Aí o cara não vai poder ir para audiência. O cara passa o dia todo, só trabalha de bermuda, só anda de bermuda, só. Aí o cara não pode participar da audiência de bermuda. O que é que isso vai tirar da audiência? O juiz vai ficar olhando para as pernas do cara. Se ele tá lá, a mesa vai cobrir as pernas do cara, do autor, do réu, da testemunha, seja lá que figura processual a gente esteja falando, né? E nenhuma lei impõe que as pessoas tenham que ir para o fórum de calça. Na verdade, tem algumas portarias e tal, são todas inconstitucionais. Até porque a Constituição coloca que, no artigo terceiro, né, que não pode haver preconceito de qualquer natureza, de sexo, raça, cor ou qualquer outro tipo de natureza. É um preconceito, tá bom? Que não pode eu chegar de tanga numa audiência, logicamente, né? Uma mulher chegar de fio dental e transparência aqui nos seios numa audiência, porque isso aí sim causa atrapalha o ambiente da audiência, etc. Tá bom? Então, a impessoalidade, pessoal, ela vai impor muito que o administrador ele sempre faça as coisas na forma do interesse público. A que se busca é a finalidade da lei, não é aquilo que o gestor quer, tá? Professor, como é que funciona lá no Réveillon? No Réveillon, nas festas de Réveillon, que tem música A, B, C ou D. Na verdade, tem que preponderar o interesse público, tá? Réveillon de Fortaleza. Já pensou se o professor Felipe Braga fosse prefeito de Fortaleza? Eu gosto mais de rock, tá? Aí já pensou se só tivesse aqui bandas de rock, porque o professor, o prefeito, gosta mais de rock? Logicamente que não. Pode até ter uma banda de rock, seja popular, mas eu não vou ditar todo o funcionamento do esquema de cultura do município com o meu querer, ok? Você pode fazer alguns toques, né? Porque é política. O seu toque vai ter, mas ele não pode ser contrário ao interesse público, tá? Não pode ser o seu interesse particular que viola o interesse público, tá bom? Uma pergunta, pessoal. Tá dando para entender bem os exemplos? Ok, obrigado. Eu coloquei aqui, ó, que o administrador público não pode buscar interesses pessoais, não pode prejudicar parentes, amigos, não pode discriminar. A impessoalidade está ligada à isonomia e à moralidade, e os princípios estão muito ligados. Eu vou falar disso quando for abordar a moralidade. Mas, geralmente, quando tem um caso concreto, você tenta enxergar ele pelo viés da legalidade, da supremacia do interesse público, da impessoalidade, dentre outras questões. Sendo para a moralidade, a eficiência, tá bom? Isso é muito comum. Coisa que eu coloquei aqui que é muito importante é que há uma distinção doutrinária, né, de impessoalidade e finalidade, que a doutrina tradicional colocava como similar, mas hoje em dia não. Os doutrinadores acham que eles são diferentes, são princípios autônomos. A impessoalidade vai significar a ausência de subjetividade do agente e a finalidade é buscar o que está na lei. Mas isso é só uma distinção doutrinária, dificilmente isso cai aí em prova, né? Ok? Vamos aqui para a moralidade.
Moralidade é um princípio mais aberto, talvez um dos mais abertos, né? Porque o que é que tem a ver com o que é a moral, né? Qual é a moral administrativa? Quem é que vai dizer que é a moral administrativa? Que a moral administrativa ela pode estar sendo aplicada no processo de licitação, no processo disciplinar, pode ser, né, numa relação de aula, né? Então, vai depender muito da competência de quem está tratando do assunto para chegar ao conceito de moralidade, tá? Mas quando a moralidade ela foi pensada, ela tinha a ver com a ideia de probidade. Ser probo é ser correto, ser justo, tá bom? Logicamente, você está tratando de Estado, você não pode ser contra a ideia de honestidade, tá? Mas em razão da moralidade, vem sido construídas normas mais específicas. Uma delas, que é muito comum, que está na súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, é a proibição do nepotismo, né? Você nomear parentes até terceiro grau para cargos públicos. Lembrando que essa proibição, que é aplicada aos três poderes, ela não se aplica a cargos políticos. Então, por exemplo, eu sou o governador do estado de Ceará, eu posso nomear meu irmão para um cargo de secretário, porque os cargos de secretário são cargos políticos, tá bom? Ou cargo de ministro de Estado, para presidente da República, etc. Mas só isso. Eu não posso nomear minha sobrinha para chefe de gabinete, a minha irmã para chefe disso e tal. Aí isso é nepotismo. Só para os cargos políticos, são os cargos máximos das instituições. Mas os parentes podem trabalhar juntos em uma repartição? Depende do contexto. Vou abrir aqui o chat para ler direito a pergunta. Sendo que um não indicou o outro. Se são dois concursados, ou um foi indicado pelo deputado A, pelo governador A, pelo secretário B, não tem problema não, tá certo? Isso não é nepotismo, não, tem que ver quem está nomeando, e não o local que ele está exercendo a atividade, tá bom? O ideal é não ter, é evitar ao máximo assim, a Secretaria de Cultura está dominada por a família A, tem duas pessoas dessa família trabalhando, uma indicada por fulano, outra por cicrano, né? É até esquisito ser isso, porque se estão dentro de uma Secretaria de Estado, as duas nomeações são pelo governador, mas por concurso não tem problema nenhum. Foi a pergunta aí da Vitória, tá? Detalhe importante, pessoal, que a moralidade administrativa é um princípio que ele nunca, ele é aplicado isoladamente. Como assim, professor? Você não pode assim dizer que o professor Felipe Braga está bebendo, o nome da bebida das pessoas, gin. Isso fere a moral e tal, e tal, e tal. Você geralmente nunca aplica o princípio da moralidade por conta própria, isoladamente. Você fala que eu estou violando também a lei, porque o Estatuto do Servidor Público vai proibir lá pelos artigos 80, nem sei decorado, que o servidor público tem que não pode trabalhar alcoolizado, ou manter o decoro, etc. Então, eu estou violando uma regra de uma lei e isso viola a moral administrativa. Aí tudo bem. Mas você nunca faz um processo administrativo disciplinar contra o professor Felipe dizendo que o professor Felipe violou a moralidade. Não. Tá? Isso é muito importante. Geralmente a moralidade, geralmente ela sempre está atrelada à ideia que violou a legalidade, o interesse público, uma regra específica, etc. Tá bom? Aqui são algumas questões de moralidade, mas é bem isso. É um princípio simples, tá bom? Não vou aprofundar bastante, não. Eu quero agora falar de publicidade. Eu acho que a gente vai só até publicidade na aula de hoje, tá bom? Deixa eu colocar aqui, publicidade.
Vocês aí, deixa eu mexer aqui no computador, deixa eu interromper e colocar de novo. Tudo que fere a moral é a moral. Por que ele não está compartilhando aqui? Opa. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Tá sim, professor. Tá? Aqui tá em princípio da publicidade. Ah, tá bom. Agora que tá aparecendo. Tá demorando aqui, mas tá aparecendo. Pronto. Só um minuto. Eu acho que a sua internet deu uma oscilada, porque aqui a sua câmera ficou travando um pouco, ou pode ter sido a minha, não sei. É. Talvez possa ter sido isso. Deixa eu atualizar aqui. Mas eu acho que tá direitinho. Vamos continuar. Sim, a pergunta. Voltar aqui o chat. Professor, o que fere a moral é amoral ou imoral? Tanto faz, são sinônimos. Tá bom? Não tem problema você utilizar qualquer um desses termos em prova. Tá? Ambos violam a ética pública, etc. Publicidade, meus amigos. O princípio da publicidade, ele tem duas vertentes. Tanto a ideia de transparência como o dever da administração pública, dever de ser transparente. Aí a gente tem a lei do acesso à informação, que é uma lei fantástica, que ela traz várias possibilidades e eu utilizo ela bastante. E nós temos também a ideia de que a publicidade ela vai ser um requisito de eficácia de alguns atos administrativos. Tá bom? Só um minuto, pessoal. Só limpar aqui o meu nariz, só um minuto. Não tem nada específico, agora estou esquentando aqui de tanto falar, chega a estar escorrendo mais. Mas vamos lá. Então a publicidade tem esse duplo viés. Ele tanto vai ter relação com, com a exigência de transparência, que todos vão poder ter acesso às informações do Estado de forma clara, de forma organizada, né, de forma bem didática. Na verdade, a informação não é você que tem que ir atrás, em geral, é o Estado que tem que levar você a informação, tá? Você chega lá no departamento, o que é que faz no departamento? Não é você que tem que descobrir o que faz o departamento. Você tem que chegar no departamento, então entra no site, tem lá, departamentos, o que faz, quem são as pessoas, quais são os horários. Isso é que é transparência, tá? E a gente está passando por uma transformação muito grande no Brasil. Ele tem sido... Eu sou muito propositivo com relação a um país, né? O Brasil tem melhorado muito nos últimos anos. Quando eu falo dos últimos anos, eu estou falando de 88 para cá. Independentemente de presidente da República, a gente tem conseguido bons resultados, né? A administração pública tem melhorado bastante. Se a gente pensar em saúde, educação, transporte, infraestrutura, todos os presidentes deram a sua contribuição, alguns mais e outros menos, tá bom? E eu não vou entrar aqui na esfera política, mas o Brasil melhorou bastante
dos últimos 30 anos. Em termos de transparência, ele está na frente de vários países, vários. Não sei se vocês já utilizaram a lei do acesso à informação. Eu vou já responder a sua pergunta, Vitória. Eu utilizo bastante a lei da transparência e vou divulgar para vocês resultados de que quando eu faço uma requisição ao Estado, ele tem me respondido com certa brevidade, tá? Estava olhando o salário dos professores de IFCE. Pois é, pode olhar, com certeza. Professor, vai ser criada alguma lei relacionada ao contexto da pandemia? Várias já foram criadas, viu, Vitória? Várias, tá bom? Aulas presenciais, voltou atrás com a portaria do MEC. Ele disse que ia fazer agora uma consulta pública, né? Mas enquanto a população não for vacinada, esse semestre ele vai ser integralmente online, pessoal, porque existe um protocolo que eu já entrei no site do Ministério da Saúde e o protocolo ele é bem rígido, né? A universidade não tem condição de impor o protocolo. Tem que ter a distância para as cadeiras, aí as pessoas não ia dar para todo mundo na sala de aula, tá bom? A do segundo horário, até que eu acho que talvez 10, que são 27 alunos, mas a aula do primeiro horário, que são 55, salvo engano, tem como colocar 55 pessoas e tendo o distanciamento, tá? O álcool em gel vai ter que ter o custo em aquisição disso, aquele shield e tal, e mesmo assim é um risco muito grande e desnecessário nesse momento. Tá? Então, só com a vacina é que vai ter o retorno. Ali foi um delírio, né? Algo muito precipitado de quem pensou colocar aquela ideia, tá bom? Então vamos aqui para a publicidade, pessoal. Existe exceção à publicidade? Existe. A própria lei do acesso à informação, ela coloca a questão do sigilo, tá? O que é que vai ter sigilo? Por exemplo, a intimidade das pessoas, a vida privada. Se você quer ir para o fórum, as audiências são públicas. Mas as audiências que tratam de família, né? As audiências que vão tratar da intimidade, né? Divórcio, investigação de paternidade, separação não, divórcio, né? Isso tudo é sigiloso, tá bom? Não tem por que eu entrar na audiência dessa. Se as partes quiserem permitir, não tem problema nenhum, tá bom? Outro detalhe, não há publicidade, eu coloquei aí, de questões que envolvam a segurança da sociedade e do Estado. Então, será que você pode mandar uma sei lá, um ofício para a secretaria dizendo o seguinte: delegado, tem quantos guardas nessa delegacia, quantos policiais, quantos ficam à noite, cada um tem quais armas, quais são as balas. Já pensou? Você não pode dar esse tipo de informação, tá? As informações de estratégia, até de segurança energética, né, que o país fica comandando, são do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, ele vai fazer o planejamento, isso tudo também não é divulgado, tá bom? Mas é meio que por aí. A regra geral é a publicidade. Sigilo só nessas hipóteses: intimidade, vida privada, segurança e algumas questões que a própria lei do acesso à informação, indico que vocês dêem uma lida nela hoje. Termina a aula aqui, coloca lá lei do acesso à informação, em 20 minutinhos você dá uma lida bem rápida nos principais dispositivos e vale muito para vocês, tá bom? Detalhe, pessoal, que isso aqui cai muito em prova. Existe também uma ação constitucional que é o habeas data, que é uma ação que a pessoa quer obter uma informação. Geralmente essa ação cai em desuso porque com a lei do acesso à informação são simples petições, tem os canais lá nos, nos tribunais, nos órgãos públicos, você entra no site, tem lá, Portal da Transparência, e você preenche o formulário eletrônico e recebe tudo que é referente à questão que você está requerendo. Não precisa entrar com ação judicial
prove ter informação. Se for negado, aí sim você pode entrar com a ação, que é essa aí, o habeas data, tá bom? Detalhe aqui importante, pessoal, muito importante. O artigo 37 da Constituição coloca o seguinte, que a publicidade dos atos, programas, órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar nome, símbolo ou imagem que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou de servidor público. Na verdade, você não pode, pessoal. Sim, Vitória, está em desuso o habeas data, tá bom? Bem em desuso. Eu nunca mais vi uma pessoa ajuizando porque a lei do acesso à informação ela está possibilitando o acesso, tá? Se nega, tem até recurso na própria lei do acesso à informação. Então você consegue administrativamente, não precisa entrar com ação do judiciário. Então, a Constituição ela veda a promoção pessoal, tá? Só que, pessoal, esse artigo 37 aqui, a gente está falando, digamos o seguinte, preste atenção. Quando eu falo do parágrafo 1º do artigo 37, aqui eu estou falando muito mais de impessoalidade, tá? Não é de publicidade. Se eu colocar uma questão na prova que fala o seguinte, o professor Felipe Braga é o chefe do departamento de administração. Quando ele foi empossado, ele requereu que fosse feita uma placa, uma foto dele de bronze, aquelas placas de bronze, essa placa custou R$ 15.000, e ele mandou tirar 10 fotos, o fotógrafo custou R$ 2.000, e mandou imprimir as fotos e colocar uma em cada sala. Então, todos vocês vão entrar na sala lá do curso de administração, quem for aluno da administração, e vai ter uma foto minha lá. Pense, aí tem lá, professor Felipe Braga, doutor em Direito, aí dentro, né? Desculpa a expressão. Essas besteiras que as pessoas gostam de falar, né? Então, na verdade, pessoal, isso não é uma violação da publicidade. Na verdade, isso é uma violação da impessoalidade, viu? Cuidado na hora da prova, tá? Isso é uma violação da impessoalidade, que você está colocando meio que a sua questão pessoal acima do interesse público. Qual é o interesse público? Tem uma foto minha na sala, pessoal, para vocês ficarem olhando para mim. Hein? Isso não tem interesse público algum. Na verdade, aquelas placas, eu sou totalmente contra elas. Na Faculdade de Direito tem muito. Na FEAC antiga também tem, né? Tipo assim, o cara faz uma reforma e tem lá, reforma. Reforma do anfiteatro. Aí, se você reforma o banheiro da tua casa, tu coloca uma placa, tu gasta lá R$ 1.000 numa placa de bronze, coloca esse banheiro, foi reformado em 2018. Foi colocado a privada e mudou o vaso. Não existe isso, pessoal. Você pegar o dinheiro do povo e gastar com besteira, tá? Eu acho que vocês ficam, sei lá. Depois eu vou colocar na prova, né? Vitória, Bernardo, Caio, Emerson, vocês sabem o que tem na placa 32 do corredor 5 da FEAC? Não existe isso, tá bom? Fosse uma placa informativa, a FEAC foi constituída no dia tal de 1930, enfim, alguma coisa, algum contexto que fosse um contexto explicativo mesmo, como está na legislação constitucional, educativo, informativo ou de orientação social, e não uma mera reforma, uma coisa simplória, que é uma movimentação comum da administração pública, tá certo? E, na verdade, essa promoção pessoal, ela gera improbidade, tá? Improbidade administrativa. A gente vai tratar uma lei só de improbidade, e isso, improbidade não é crime, é uma sanção, e aí o agente ele pode ser considerado a ressarcir o erário, tá bom? Lá na Faculdade de Direito tem lá 100 anos da Faculdade de Direito, 110 anos da Faculdade de Direito, 115 anos da Faculdade de Direito. Aí bota uma placa dessas de bronze comemorativa. Eu acho isso mó besteira, tá bom? Até porque hoje é tudo online. Você quer saber a história da universidade, entra no site e verifica essas questões. Não há por que você colocar mais
Esse tipo de coisa. Agora, é claro que uma placa, por si só, não vai gerar improbidade. Tá bom, pessoal? Tem que ter também um bom senso. Mas o conjunto de coisas. Se você entra... Aqui é uma questão que eu chamo bastante atenção. E eu fiz um aluno de um trabalho no mestrado com um aluno que a gente monitorou um secretário de Estado. E o secretário de Estado pegava o Instagram da secretaria e fazia promoção pessoal dele. Tá? Então, assim, entra lá no site da UFC. Digamos, é um exemplo, isso não está acontecendo, mas reitor participa daquilo, reitor participa daquilo, reitor lança obra sobre aquilo, reitor tal, tal, tal. Se tiver tudo com relação a só o reitor, isso viola a impessoalidade, tá? Ele não pode estar tendo uma promoção pessoal. É claro que pode ter uma notícia que mostra o reitor trabalha o representante maior da universidade, mas não pode haver uma promoção excessiva do cargo público, ele não pode se utilizar do sistema de comunicação da entidade e fazer um ato dessa natureza, ok? Porque senão isso vai violar a impessoalidade. Então, é uma publicidade ilícita que gera violação da impessoalidade. Não confundam o princípio da publicidade com o princípio da impessoalidade. Tá certo? Ok. Deixa eu só parar aqui a gravação para responder a perguntas.